Hello, people! Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiane Pelúcio, eu faço parte do Seja Mais, que é uma equipe de coaches do bem-estar. E hoje eu venho aqui para te agradecer de coração por você ter confiado no nosso trabalho. Então, a partir de agora, você faz parte da nossa lista VIP, você já tem o nosso e-book, né? Um e-book preparado com muito carinho para que vocês possam começar essa mudança de estilo de vida para uma vida mais saudável, não é mesmo? E hoje a gente separou algumas dicas bem interessantes para vocês. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre erros que a gente comete, que você já cometeu, que eu já cometi, que todo mundo comete, em busca de uma vida mais saudável, né? E hoje a gente separou, né? Então a equipe já tem bastante experiência nesse sentido e a gente já conhece bem, né, quais são os maiores desafios que uma pessoa encontra para realmente iniciar uma vida mais saudável. E uma coisa muito interessante que a gente observa é que tudo começa basicamente aqui, né? Então, na nossa cabecinha maravilhosa. E a gente separou para vocês 6 erros que geralmente nos atrapalham demais, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre esses 6 erros que eu tenho certeza que você já cometeu também e como que a gente pode fazer para contornar esses erros. Combinado? Então vamos lá. Primeiro erro que a gente comete ao querer viver uma vida mais saudável. Uma das primeiras coisas que a gente pensa é o quê? Pensar que a gente não vai conseguir. Então, muitas pessoas até têm vontade, né, de ter uma vida mais saudável, de buscar uma melhor forma física, de ter mais saúde, mas pensa assim, eu não vou conseguir. Eu já fui assim, né? Muitas pessoas já passaram por isso. E muitas vezes a gente acredita que não vai ter disciplina suficiente, que a gente, não sei se eu sou capaz de realmente fazer o que tem que ser feito, enfim. E a gente passa a se limitar, né? E uma coisa muito importante é a gente saber que tudo começa aqui. Então, para vocês terem noção, esses 6 errinhos que a gente comete são basicamente erros de pensamento, né? De mindset. Então, o primeiro e o mais importante é basicamente esse: achar que a gente não vai conseguir. E da mesma maneira que o nosso cérebro trabalha para a gente não conseguir alguma coisa que a gente acha que não vai conseguir, a gente realmente não consegue, ele trabalha para conseguir tudo que a gente acredita. Então, toda vez que você começar a querer pensar nisso, muda o disco imediatamente. Fala, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Porque o seu cérebro, ele começa a trabalhar a favor dessa ideia que você está fixando na sua cabeça, né? Então, é muito importante você fazer esse exercício, porque esse é um exercício mesmo, não é uma bobagem, não. No começo eu achava assim, que besteira, não tem necessidade disso tudo, mas realmente tem. Isso é um exercício de a gente colocar o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor. Então, a primeira coisa, jamais pense que você não é capaz. Jamais pense que você não vai conseguir. Você vai conseguir, isso só depende de você. E principalmente, exercite. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Faça esse exercício que ele vai fazer diferença. E não só para isso não, para várias outras coisas na nossa vida também, certo? Bom, o segundo errinho que a gente comete muito é criar historinhas para justificar a nossa falta de ação. Então, o que acontece? Baseado no primeiro ponto, que é quando a gente fala assim, eu não vou conseguir, a gente começa a criar muitas historinhas. A gente talvez pudesse criar até um livro com tantas historinhas que a gente cria, né? A gente começa a criar historinhas para justificar a nossa falta de ação. Então, por exemplo, quando eu tava bem acima do peso, eu queria ter uma vida mais saudável, queria emagrecer, queria ter mais energia, enfim, eu começava a procurar historinhas, criar historinhas na minha cabeça, porque muitas vezes eu não agia e para justificar isso eu começava a criar essas historinhas.
Então eu falava que eu tava com criança pequena, que eu não podia deixar de dar atenção para eles, que eu tinha que amamentar, então eu tinha que estar totalmente focado no meu filho, que não tinha tempo, enfim. E aí eu comecei a criar historinhas, né, para justificar minha falta de ação. Então, assim, é muito importante a gente fazer o exercício de identificar quais são as historinhas que eu tô me contando hoje, né? Então, a gente tem que começar a encarar de frente esses erros que a gente comete, porque a partir daí a gente começa a corrigir e realmente deixar eles de lado para partir para o que a gente quer, né? Para o nosso objetivo. Então, assim, anote, pense, reflita, quais são as historinhas que eu tô me contando hoje que são historinhas e que não tem nada a ver com a história, que não vai me atrapalhar e que eu acredito e uso as uso, né, pra justificar minha falta de ação. Então identifique quais são essas historinhas e elimine da sua mente, tá? Tudo nessa vida a gente arruma um jeito, né? Então tudo que a gente quer, a gente consegue fazer, né? Então se você não tá fazendo é porque você não quer. Então pare de se contar historinha, identifique essas historinhas, joga essas historinhas no lixo e vamos partir para o que interessa, certo? Terceiro, achar que é um bicho de 7 cabeças, ter uma vida saudável, querer emagrecer, querer ter saúde, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Muitas vezes eu falava assim, mas aí eu vou ter que me preocupar com alimentação, fazer exercício e como é que vai ser minha rotina e meu Deus do céu, é um negócio muito sacrificante, enfim, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, é algo que realmente quando a gente decide que quer, como eu falei no tópico anterior, a gente arranja formas, né? A gente passa a se interessar mais por aquilo e fazer de uma maneira muito mais leve, né? Então a gente consegue agregar aquilo no nosso dia a dia. Então o fato da gente achar que é um bicho de 7 cabeças atrapalha muito para que a gente coloque isso em prática, né? Então a gente tem que encarar mesmo. Será que realmente é? Vou lá, vou meter a cara e vou começar. Comece, você vai ver que não é esse bicho de cabeça. Gente, até embaralhou tudo. Não é esse bicho de 7 cabeças, certo? Quarto ponto, pensar que vai ser um sacrifício. Gente, é outra coisa, assim, que eu fazia muito. Eu jurava que ia ser algo sacrificante. Eu jurava que ia ser algo assim que eu ia sofrer, sabe? Pra fazer uma vida saudável, me alimentar, né? Sem comer as besteirinhas que eu gosto, fazer atividade física, sair da minha zona de conforto, né? Sair da frente da TV, sair de um momento sem fazer nada ali pra... Ou então, né, nem sem fazer nada, ou então tirar um tempinho do meu dia a dia tão corrido de trabalho pra fazer uma atividade física, né? E aí, nossa, como eu me arrependo de ter pensado assim, né? Hoje eu vejo que é algo muito prazeroso, porque eu quis experimentar de frente, eu quis realmente conhecer o outro lado da história, né? Então tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Por que eu só olhava pro lado ruim? Por que eu só achava que era sacrificante, né? E hoje eu vivo coisas que eu jamais viveria se eu não tivesse me dado essa chance, né? Se eu não tivesse me dado essa chance de conhecer o outro lado da moeda, né? Eu deixaria de ter vivido muitas coisas, muitos momentos felizes, prazerosos, divertidos, de amizade, com a minha família, por conta disso. Então, assim, olha o outro lado da moeda, veja o lado bom, não é sacrificante, né? Realmente, exige um pouco de disciplina, exige que a gente faça coisas que fogem um pouco ali do nosso conforto, mas vale muito a pena, né? Quinto ponto, enxergar a vida saudável como algo temporário. Isso é um erro fatal, gente. Você enxergar uma dieta, uma atividade física ou qualquer coisa assim como algo temporário,
Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, vou fazer dieta 2 a 3 meses e aí tá tudo resolvido, lindo, maravilhoso, aí você alcança o seu objetivo e daqui 6 meses você tá pior do que você tá agora. Por que isso acontece? Porque as pessoas enxergam aquilo só naquele momento, né? Então eu cuido da minha dieta, eu faço atividade, eu perco os 10 quilos que eu queria, só que aí passou os 3 meses, perdi os 10 quilos que eu queria e eu volto a fazer tudo de novo como eu fazia. Então, assim, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que vida saudável é pra sempre. Eu não quero uma vida... aliás, eu não quero a saúde por 1, 2, 3 meses. Eu quero a minha saúde para a vida inteira. Eu quero uma vida saudável para a minha vida inteira. Eu quero usufruir disso na minha vida inteira. Então, eu tenho que enxergar que isso é para a vida toda. Eu não posso enxergar isso de uma maneira temporária. Eu não posso enxergar que eu vou cuidar da minha alimentação, que eu vou fazer uma atividade física, que eu vou, enfim, usufruir de tudo isso só por determinado tempo, porque senão eu vou me frustrar. Eu posso até alcançar aquele objetivo ali a curto prazo, mas depois os transtornos e frustrações que eu vou sofrer depois desse período vai ser muito pior do que o que eu tô sofrendo hoje por querer alcançar esse objetivo temporário. Então, exercite isso. Veja isso a longo prazo, veja que você está cuidando da sua saúde de maneira preventiva, veja que você pode usufruir, organizar isso da melhor maneira na sua vida, diferente de você ter que cuidar da sua doença lá na frente, de você ver uma perda de peso somente como uma perda de peso de quilos na balança e não como saúde. Né? Então, é uma coisa que eu falo muito, inclusive isso é um ponto muito importante no e-book, né? A gente não quer emagrecer somente por conta do peso, mas principalmente para a gente ter saúde, para a gente viver bem, para a gente cuidar da nossa vida a longo prazo, porque se eu cuido da minha saúde, eu estou cuidando da minha vida, do que eu posso fazer lá na frente, do que eu posso me planejar. Agora, a partir do momento que eu não faço isso, eu tô entregando minha vida pro destino, né? Lá pro que Deus quiser, porque não é nem o que Deus quiser, porque Deus quer o que a gente quer, né? Mas assim, tô entregando e Deus dará, seja o que Deus quiser, né? Como o pessoal fala. Mas você pode se frustrar muito lá na frente pelas consequências, e aí pode ser tarde demais, né? Então não enxergue isso de uma maneira temporária. Enxergue isso como algo para a vida toda. E isso é um grande erro que as pessoas cometem. E o último e sexto ponto é ter medo de sair da sua zona de conforto. Então a gente vê isso demais quando a gente começa um acompanhamento com o cliente, assim, uma das primeiras coisas que ele fala: mas o que eu vou ter que fazer agora? O que eu vou ter que deixar de fazer? Ai meu Deus, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa, eu vou ter que deixar de comer besteira, sabe? Entra num pânico porque ele tá saindo da sua zona de conforto. Eu fui assim, sabe? Meu Deus, como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir? E aí veio todos esses erros na minha cabeça, sabe? E pensava, nossa, eu vou ter que fazer coisas que eu não tô acostumada, eu vou ter que comer coisas que eu nem conheço, né? Eu vou ter que, como é que vai ser isso? Como é que tá fora da minha zona de conforto? Isso me deixava um pouquinho desesperada, sabe? E eu percebo, a gente percebe, a equipe percebe muito isso nas pessoas que iniciam o trabalho com a gente, né? Então, não tenha medo. Isso é um desafio, só que ele é um desafio agradável, que pode te trazer, aliás, pode não, vai te trazer surpresas que você nem imagina, surpresas boas. Então não perca essa oportunidade, não perca a chance de cuidar de você, cuidar da sua saúde, principalmente cuidar do seu destino e da sua vida, né? E usufrua disso. Pegue o e-book, leia, veja quais são os seus maiores desafios, anote, se conheça, encare isso de frente.
Quanto tempo você não está querendo perder esse peso que você quer perder? Quanto tempo você não quer cuidar da sua saúde? Quanto tempo você não quer se olhar na frente do espelho e tá satisfeito com o que você tá vendo? E por que postergar, né? Por que a gente empurrando com a barriga? Ou então, por que fazer de qualquer jeito? Porque às vezes a pessoa tá até fazendo exercício, finge que tá se alimentando corretamente, mas no fundo ela sabe que poderia estar fazendo muito melhor. Por que não buscar a sua melhor versão? Né? Então a gente está aqui justamente para isso. E eu te convido para se aprofundar, para mergulhar nesse e-book. E o mais legal, anote suas dúvidas, seus maiores desafios, o que você quer trazer para a gente, que são seus desafios e que você quer nossa ajuda. Anote tudo, que daqui um tempinho a gente vai entrar em contato com você para que você nos dê esse feedback, porque a gente quer e vai ajudar você sim a alcançar essa vida tão maravilhosa que a gente pode te ajudar a alcançar, sabe? Tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, parabéns pela atitude, a gente agradece a confiança no nosso trabalho e esse é apenas o primeiro videozinho com algumas dicas que já vão fazer muita diferença para você. Leia o e-book, pense nesses erros que você já cometeu, como que você vai corrigir, né, de acordo com as dicas que eu passei aqui, e eu tenho certeza que daqui pra frente tudo vai ser diferente, tá bom, pessoal? Beijo, fiquem com Deus!